Começa agora o Gospel News. Hoje é segunda-feira, dia 8 de dezembro de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo, nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Jair Bolsonaro escolhe filho para disputar a presidência com Lula em 2026, mas decisão gera desavenças dentro da direita e do centrão. Novas regras para a obtenção da CNH começam nesta semana e governo vai classificar motoristas em novo aplicativo. União Europeia endurece migração no bloco e cria centros de retorno para quem tiver asilo negado. Mulher é morta a facadas pelo ex-marido em Santo André após homem não aceitar o fim do relacionamento. Motorista de aplicativo mata mulher com mata-leão, confessa o crime e é liberado após alegar legítima defesa. E ainda os gols da última rodada do Brasileirão e a despedida de Ceará e Fortaleza da elite do futebol nacional. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. Pré-candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro afirmou neste final de semana que pode abandonar a intenção de disputar a principal cadeira do Executivo brasileiro por um preço. O pai dele, Jair Messias Bolsonaro, deu aval para que Flávio seja o nome da direita contra Lula no ano que vem. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, disse que poderia abandonar sua incipiente pré-candidatura presidencial por um preço e sugeriu a aprovação de uma anistia para seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente preso. Olha, tem uma possibilidade de eu não ir até o fim, eu tenho um preço para isso, eu vou negociar, eu tenho um preço para não ir até o fim, só que eu só vou falar para vocês amanhã. Eu espero que a gente paute essa semana a anistia, eu espero que os presidentes da Câmara e do Senado cumpram aquilo que eles prometeram para nós quando eram candidatos ainda, de que pautariam a anistia e deixar o pau cantar no voto dentro do plenário, que é o que a gente sempre quis. Que vença a maioria, isso é democracia. Na última sexta-feira, após o anúncio de sua pré-candidatura, o principal índice de ações da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, teve forte baixa de 4,3% e o dólar disparou 2,3%. Olha, eu avalio como natural e eu avalio que, assim como o mercado, eu também tenho a convicção de que mais 4 anos o Brasil não aguenta. Só que eles fazem uma análise precipitada, no meu ponto de vista. Os bolsonaristas no Congresso tentam, sem sucesso, aprovar um projeto de lei que abra a porta da anistia ao ex-presidente e a seus apoiadores condenados pela trama golpista. E em meio a uma pequena rejeição por parte da direita, Flávio Bolsonaro organizou uma reunião com líderes da direita e do centrão. O encontro marcado para começar às 9 horas da noite. Logo após anunciar a pré-candidatura à presidência do país, Flávio Bolsonaro foi alvo de críticas por membros da direita e até mesmo do centrão, que esperavam uma decisão conjunta para formar uma ampla frente capaz de derrotar Lula nas eleições do ano que vem. Uma reação chamou atenção na direita. O pastor Silas Malafaia afirmou que o amadorismo da direita faz a esquerda dar gargalhadas. Em uma publicação na rede social X, Malafaia disse que não está falando nem contra nem a favor de ninguém, mas a mensagem foi entendida como indireta dentro da direita. Daqui a pouco, o senador Flávio Bolsonaro vai se reunir com os presidentes do PP, Ciro Nogueira, e do União Brasil, Antônio Rueda. O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, também foi convidado para o encontro. Ao mesmo tempo que enfrenta os líderes de Brasília, Flávio Bolsonaro também vai precisar melhorar sua imagem para o povo brasileiro. Isso porque uma pesquisa Datafolha divulgada neste final de semana mostrou que apenas 8% dos entrevistados acham que ele é o melhor nome para ser apoiado pelo pai. Nesta pesquisa, ele perde para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que somou 22%. A direita também vai precisar trabalhar a imagem ligada à família Bolsonaro. 50% dos entrevistados disseram que não votariam em um candidato apoiado por Bolsonaro. Os que votariam, com certeza, somaram apenas 26%. E nesse final de semana, várias cidades brasileiras foram palco de protestos contra o feminicídio. Em São Paulo, segundo a Universidade de São Paulo, o ato na Avenida Paulista reuniu pouco mais de 9.000 pessoas.
As ruas de várias cidades brasileiras foram palco de manifestações que pediram o fim da violência contra as mulheres. Movimentos sociais se reuniram no domingo em São Paulo, mas ações semelhantes ocorreram em diversas cidades do país, após o aumento dos casos de feminicídio. O que a gente não sabe o número é muito maior, porque todos os dias, inúmeras mulheres sofrem violência. Não só violência física, violência psicológica, violência patrimonial, violência de todas as formas possíveis e imagináveis as mulheres sofrem todos os dias. E basta, não, a gente não aguenta mais, a gente só quer viver. Está se matando mulheres como se nada. O homem mata, vai e paga lá uma quantia e sai para a porta da frente da delegacia. Chega, nós não podemos mais aceitar. Somos seres humanos, nós que damos a vida, é de nosso corpo que geramos vida, nós não podemos mais aceitar. O movimento Levante Mulheres Vivas afirmou que foram convocados atos de protestos em cerca de 20 estados. Os manifestantes pedem uma maior participação da sociedade na luta contra a violência que tem as mulheres como alvo, além de punições maiores para os criminosos. Olha, eu acho extremamente importante que os homens se engajem nessa luta, porque, na verdade, é uma questão de masculinidade o feminicídio, né? E é a impunidade desses homens que cometem essas atrocidades que faz com que a coisa cresça. Eu acho extremamente importante que todos os homens se engajem para que a gente possa pôr um fim nisso, porque não tem cabimento. Nos últimos dias, assassinatos e casos de violência contra as mulheres ganharam repercussão nacional. Segundo o Mapa Nacional da Violência de Gênero, cerca de 3.700.000 mulheres brasileiras viveram um ou mais episódios de violência doméstica nos últimos 12 meses. Em 2024, 1.459 mulheres foram vítimas de feminicídios. Este ano, o Brasil já registrou mais de 1.180 feminicídios, de acordo com o Ministério das Mulheres. O mercado financeiro reduziu as projeções de inflação para este ano e também para o ano que vem. A projeção desse ano recuou de 4,43% para 4,40%, a quarta queda seguida. Para o ano que vem, o índice chegou em 4,16%. Os analistas do Banco Central também revisaram o crescimento do PIB, que deve fechar o ano em 2,25%. Na quarta-feira, o Comitê de Política Monetária vai decidir sobre o futuro da taxa básica de juros, que hoje está em 15% ao ano. O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que as novas regras para obter a Carteira Nacional de Habilitação começam a valer ainda nesta semana. Ele também afirmou que bons condutores terão renovação automática e gratuita. No começo do mês, o Conselho Nacional de Trânsito aprovou alterações para a obtenção da CNH em todo o território nacional. Agora, aulas em autoescolas deixam de ser obrigatórias. Os futuros alunos também vão poder acessar o conteúdo teórico em um aplicativo do governo de forma gratuita. Além disso, o aluno poderá usar carro particular e optar por aulas com um instrutor autônomo credenciado pelo Detran. Quem reprovar na primeira avaliação poderá fazer o segundo teste de graça e não haverá mais prazo para a conclusão do processo de habilitação. O ministro afirmou que o governo busca o barateamento da carteira de motorista para a população, além da digitalização e a modernização do sistema. Segundo ele, não haverá desemprego porque o instrutor terá a oportunidade de trabalhar autônomo. O governo afirma que as mudanças podem reduzir em até 80% o custo para que o cidadão se habilite para dirigir. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, 20 milhões de pessoas estão dirigindo sem habilitação e 30 milhões têm idade para tirar a carteira, mas não têm dinheiro para pagar. O governo deve anunciar todos os detalhes amanhã, terça-feira. O ministro adiantou que os condutores terão a renovação automática e gratuita, mas se forem classificados como bons condutores. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o presidente ucraniano por não ter lido a proposta norte-americana de paz na Ucrânia. O republicano também afirmou que vai analisar de perto a fusão entre Netflix e Warner Bros. Noite de gala em Washington, capital dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump foi o centro das atenções já na chegada do Kennedy Center Honors,
evento que celebra anualmente um seleto grupo de artistas. Ainda no tapete vermelho, o republicano se disse um pouco decepcionado com o colega ucraniano Volodymyr Zelensky. E eu tenho que dizer que estou um pouco desapontado que o presidente Zelensky ainda não tenha lido a proposta. Isso foi há algumas horas, o pessoal dele adorou, mas ele ainda não leu. A Rússia está bem com isso. A Rússia, vocês sabem, eu acho, preferia ter o país inteiro quando se pensa nisso. Mas a Rússia, acredito, está de acordo com isso. Mas não tenho certeza se Zelensky está de acordo. O pessoal dele adorou, mas ele ainda não leu. Há algumas semanas, a Casa Branca apresentou uma proposta sobre o fim do conflito, atualmente objeto de negociações separadas com autoridades de Moscou e Kiev, depois de ter tido vários rascunhos elaborados, após críticas de que o plano era demasiadamente indulgente com a Rússia, que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. Questionado sobre a anunciada aquisição do histórico estúdio de Hollywood Warner Bros. Discovery pela Netflix, Trump disse que vai estar envolvido na decisão, em referência ao processo que será realizado por órgãos reguladores federais para analisar o acordo de quase 83 bilhões de dólares, mais de 450 bilhões de reais. Vamos ver o que acontece. A Netflix é uma ótima empresa. Eles fizeram um trabalho fenomenal. Ted é um homem fantástico, tenho muito respeito por ele. Mas é uma grande fatia do mercado, então vamos ver o que acontece. Na edição deste ano do Kennedy Center Honors, Trump promoveu uma abordagem nacionalista e conservadora da cultura nos Estados Unidos. A lista de homenageados inclui o astro do cinema Sylvester Stallone, o cantor country George Strait, a lenda da disco music Gloria Gaynor e a banda de rock Kiss. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que a segunda fase do acordo de cessar-fogo em Gaza deve começar em breve. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que prevê passar, muito em breve, para a segunda fase do acordo de cessar-fogo em Gaza, patrocinado pelos Estados Unidos. Como vocês sabem, concluímos a primeira parte. Na primeira fase, estamos quase lá. Temos mais um refém, o falecido Han Vili, um herói de Israel, para trazer de volta. E então, muito em breve, esperamos passar para a segunda fase, que é mais difícil, ou igualmente difícil. Netanyahu lembrou que, de acordo com a primeira fase do acordo de cessar-fogo, o Hamas ainda deve devolver a Israel o último corpo de um refém retido em Gaza, o do israelense Han Vili. A etapa seguinte do plano de paz do presidente americano Donald Trump prevê o desarmamento do Hamas e a desmilitarização de Gaza. Também inclui, entre outras medidas, o envio de uma força internacional para o território palestino e a retirada do exército israelense. O chanceler alemão Friedrich Merz reafirmou o apoio da Alemanha a Israel durante uma visita ao Memorial do Holocausto em Jerusalém. As Forças Armadas da Venezuela recrutaram mais de 5.000 soldados neste final de semana. O país se prepara para uma eventual invasão norte-americana. As Forças Armadas da Venezuela incorporaram 5.600 soldados às suas fileiras, em meio ao que consideram ameaças dos Estados Unidos. Em resposta às manobras militares americanas, o presidente venezuelano Nicolás Maduro pediu o reforço do alistamento militar e a união contra o que chamou de imperialismo, como costuma se referir ao governo americano. Maduro considera as Forças Armadas, que lhe juram lealdade, a espinha dorsal da estabilidade, da paz, da segurança e do futuro da Venezuela. O governo em Washington acusa Maduro de liderar o suposto cartel de Los Soles. Desde o início de setembro, as forças americanas mataram 87 supostos narcotraficantes que navegavam pelo Caribe e pelo Pacífico Oriental. Maduro nega as acusações de Washington e afirma que esse envio militar visa derrubá-lo para se apoderar das enormes reservas de petróleo do país caribenho. As Forças Armadas venezuelanas são compostas por cerca de 200.000 efetivos, aos quais se somam outros 200.000 policiais, segundo dados oficiais. Maduro afirmou ainda que conta com cerca de 8 milhões de reservistas da Milícia Nacional Bolivariana. Maduro conversou por telefone com o presidente da Turquia, Recep Erdogan, sobre o deslocamento militar dos Estados Unidos no Caribe. A informação é do Ministério das Relações Exteriores venezuelano. Segundo um comunicado, durante a conversa, o presidente Erdogan expressou profunda preocupação com o que qualificou de ameaças que recentemente pairam sobre a Venezuela, em particular pelo envio militar e por ações de diversa natureza que pretendem alterar a paz e a segurança do Caribe.
O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pediu uma investigação após as autoridades do país encontrarem 2 corpos na fronteira com a Venezuela. Ele sugeriu que as mortes podem ter sido causadas por um bombardeio norte-americano no Caribe. 21 embarcações foram atingidas na região desde setembro. E o governo de Maduro reconheceu a morte de um dirigente da oposição em uma prisão do país. O ex-governador Alfredo Dias foi detido durante os protestos nas eleições do ano passado. O governo da Venezuela reconheceu a morte de Alfredo Dias, ex-governador do estado de Nueva Esparta. Alfredo havia sido detido em meio à crise desencadeada após as polêmicas eleições de julho de 2024, nas quais Maduro foi proclamado vencedor para um 3º mandato, apesar das acusações de fraude. O Ministério do Serviço Penitenciário venezuelano informou em um comunicado a morte do opositor de 56 anos, acusado de terrorismo e instigação ao ódio. Segundo o comunicado, Alfredo apresentou sintomas compatíveis com um infarto do miocárdio. Foi levado ao hospital, onde deu entrada, e ao tentarem estabilizá-lo, morreu minutos depois. Alfredo Dias é ao menos o 6º membro da oposição a morrer na prisão desde novembro de 2024. Já o Departamento de Estado americano, na conta da rede social X do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, afirmou que a morte do prisioneiro político venezuelano Alfredo Dias, que foi detido arbitrariamente no centro de tortura de Maduro, El Helicoide, é outro lembrete da vil natureza do regime criminoso de Maduro. A reação de Washington ocorre no momento em que uma flotilha americana, que inclui o maior porta-aviões do mundo, realiza operações antinarcóticos no Caribe. Os países da União Europeia aprovaram hoje novas regras para a política migratória. O novo texto propõe a criação de centros de retorno fora do bloco para aqueles que tiveram o asilo negado. Regras mais rígidas para a migração na Europa. Nesta segunda-feira, os países da União Europeia aprovaram um endurecimento de suas normas migratórias que agora permitirão a criação de centros de retorno fora do bloco. As medidas, apresentadas inicialmente pela Comissão Europeia, buscam reforçar os controles sobre as chegadas e expulsões de imigrantes. Reunidos em Bruxelas, os ministros do interior dos 27 Estados-membros deram pontapé para sancioná-las, mas as medidas precisam ser ratificadas pelo Parlamento Europeu antes de entrar em vigor. Além da abertura de centros fora das fronteiras da União Europeia, para onde seriam enviados imigrantes cujos pedidos de asilo foram rejeitados, as propostas incluem sanções mais severas para quem se recusar a deixar o território europeu e a possibilidade de enviar imigrantes para países que não sejam os seus de origem, mas que a Europa considere seguros. A queda nas entradas irregulares na Europa, 20% a menos do que no ano anterior, não diminuiu a pressão sobre os governos para agirem nesta questão politicamente sensível. Pelo contrário. Mesmo com as novas normas, alguns países do bloco questionam a eficácia dos centros de retorno após várias tentativas fracassadas em outros países, enquanto a França contesta a legalidade e a eficácia de certas propostas. Parte da esquerda e de organizações de defesa dos exilados ainda denunciam as medidas como violações dos direitos humanos. Os 27 Estados-membros também chegaram a um acordo sobre um novo sistema de distribuição de solicitantes de asilo na Europa. Para aliviar a pressão sobre países localizados em importantes rotas migratórias, como Grécia e Itália, a União Europeia em breve exigirá que outros Estados-membros acolham solicitantes de asilo em seus territórios. Caso contrário, terão que contribuir com 20 mil euros, cerca de 124 mil reais por solicitante, para os países que suportam maior pressão. Tailândia e Camboja voltaram a se atacar nesta segunda-feira. 5 pessoas morreram. A Tailândia efetuou ataques aéreos nesta segunda-feira na fronteira com o Camboja. Os novos confrontos entre os vizinhos mataram um soldado tailandês e 4 civis cambojanos. As duas nações do Sudeste Asiático, com disputas fronteiriças de várias décadas, protagonizaram um conflito de 5 dias em julho que terminou com 43 mortos e quase 300 mil deslocados antes da entrada em vigor de uma trégua. O cessar-fogo foi ratificado em um acordo no final de outubro, impulsionado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas suspenso pela Tailândia após algumas semanas devido à explosão de uma mina que feriu vários soldados.
Desde então, as duas partes relataram confrontos esporádicos na fronteira, que se intensificaram no domingo e na segunda-feira. O conflito provocou a fuga de milhares de civis dos dois lados da fronteira. A disputa envolve uma divergência de mais de um século sobre as fronteiras traçadas durante o domínio colonial francês na região. Os dois países reivindicam a soberania sobre vários templos antigos na zona limítrofe. Após pequenos confrontos na fronteira no domingo, o porta-voz do exército tailandês anunciou nesta segunda-feira a execução de ataques aéreos contra alvos militares do país vizinho. E o Camboja denunciou ataques de Bangkok nesta manhã. E pelo menos 25 pessoas morreram após um incêndio em uma casa de shows no oeste da Índia. As autoridades locais abriram uma investigação para entender o que causou o fogo. Pelo menos 25 pessoas morreram em um incêndio em uma boate no balneário de Goa, no oeste da Índia. A informação é do ministro-chefe da região, Pramod Sawant. Vários turistas estão entre as vítimas do incêndio que começou em uma discoteca em Arpora, no distrito de Goa Norte. O ministro-chefe disse aos jornalistas que 3 pessoas morreram devido a queimaduras, enquanto as demais por asfixia. Uma investigação foi aberta para apurar o que provocou o fogo. A imprensa local citou fontes policiais afirmando que o incêndio pode ter sido causado pela explosão de um cilindro, mas que está sob investigação. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, disse em um comunicado que as mortes eram profundamente lamentáveis. O legislador local, Michael Lobo, anunciou uma auditoria em locais semelhantes para evitar novos acidentes, segundo a agência de notícias PTI. Goa, uma antiga colônia portuguesa nas margens do Mar Arábico, atrai milhões de turistas todos os anos com sua vida noturna, praias e atmosfera litorânea descontraída. Os incêndios são frequentes na Índia devido às práticas de construção inadequadas, à superlotação de imóveis e à pouca adesão às normas de segurança. Um terremoto de magnitude 7,6 atingiu a costa nordeste do Japão nesta segunda-feira. Mais de 90 mil pessoas deixaram as próprias casas após os alertas do governo local. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro do tremor aconteceu às 11h15 da noite no horário local. A profundidade do epicentro foi de 50 quilômetros, mas o tremor foi sentido em todo o norte do país asiático. Algumas cidades registraram as primeiras ondas do tsunami na costa do país. A Agência do Clima do Japão disse esperar ondas de até 3 metros de altura ao longo da madrugada na Ásia. O risco de ondas de tsunami está em um raio de 1.000 quilômetros ao redor do epicentro e inclui também parte da costa sudeste da Rússia. A Agência do Clima do Japão também citou que Filipinas e Guam também devem ser atingidas por ondas menores. A primeira-ministra do Japão, Sanai Takaichi, afirmou que o governo acompanha a situação e prepara respostas. Um novo ataque com drones deixou dezenas de civis mortos na cidade de Kalog, no sul do Sudão. A guerra no país já forçou o deslocamento de quase 12 milhões de pessoas. Após mais de 2 anos e meio, a guerra no Sudão já matou milhares e forçou o deslocamento de quase 12 milhões de pessoas. Os confrontos começaram como uma briga de poder entre o exército regular e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido, também conhecido pela sigla FAR. No final de outubro, as Forças de Apoio Rápido tomaram o controle da cidade de El Fasher, no oeste da região de Darfur. A ONU afirma que o grupo paramilitar cometeu massacres e estupros étnicos no local. Tudo isso em um país que enfrenta a maior crise humanitária do mundo. Mas o que está por trás da violência no Sudão? E o que o mundo está fazendo para acabar com ela? Nós testemunhamos de tudo: roubo, assassinato e corpos nas ruas. Muitas famílias foram aniquiladas, outras famílias perderam 5 integrantes, ou 6, ou 2, ou 3, ou 4, e por aí vai. As ruas ficaram aterrorizantes por conta dos corpos. Corpos de pessoas e de crianças, junto com suas roupas, pertences e documentos jogados pelas ruas. Parecia uma cena de filme de terror. Relatos como esses não são tão raros.
Mais de 100 mil pessoas fugiram de El Fasher, com testemunhas oculares e grupos de direitos humanos, alegando que foram alvejados por conta de suas tribos e cor de pele. O Tribunal Internacional de Crimes de Guerra afirma que as atrocidades cometidas na cidade podem constituir crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Nenhum de nós deveria estar surpreso pelos relatos. Desde que as Farc tomaram controle de El Fasher, houve assassinatos em massa de civis, execuções étnicas, violência sexual, incluindo estupro coletivo. Não é a primeira vez que as forças de apoio rápido são acusadas de atacar grupos de não-árabes em Darfur. Especialistas da ONU alegam que o grupo paramilitar e seus aliados mataram entre 10 e 15 mil pessoas, principalmente membros da tribo Massalit, em El Geneina em 2023. A organização acredita que as Farc têm alvos específicos com o objetivo de aterrorizar, deslocando e destruindo tribos por completo ou parcialmente. Os paramilitares negam ter realizado ataques étnicos contra civis. O líder do grupo, o general Mohamed Daglo, pediu desculpas aos moradores de El Fasher. Sobreviventes de El Fasher também relataram violência sexual. Desde o início do conflito, têm sido frequentes as denúncias de estupro de motivação étnica. Este centro comunitário em Porto Sudão oferece apoio às vítimas, entre elas muitas garotas menores de idade. Passei 1 ano com um soldado das Farc. Durante esse período, fiquei doente, tive um aborto espontâneo e fui destruída psicologicamente. Ele me batia e se embebedava. Foi um choque que não consegui superar até hoje. Lembro de cada momento, cada palavra que foi dita. Eu vi como eles tratam essas meninas. Somos vítimas de algo do qual não tomamos parte. Por que isso aconteceu com a gente? As forças de apoio rápido têm ligações históricas com genocídios étnicos. O grupo tem suas origens no Janjaweed, uma milícia de maioria árabe acusada de genocídio em Darfur há 2 décadas. Cerca de 300 mil pessoas foram assassinadas durante as campanhas de limpeza étnica entre 2003 e 2008. Os Janjaweed trabalharam para o então líder sudanês Omar al-Bashir e seu governo. Al-Bashir é procurado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade, crimes de guerra e genocídio. Defensores dos direitos humanos temem agora que o Sudão esteja vendo os massacres dos Janjaweed se repetirem. Muito dessa violência nos faz lembrar do que vimos há 20 anos em Darfur. A conotação étnica dessa violência e as modalidades de violência nos lembram novamente do que condenamos e dissemos nunca mais há 20 anos. Por trás da guerra entre o exército sudanês e as forças de apoio rápido está um sistema amplo de aliados. Forças internacionais apoiam diferentes lados na disputa pelo controle das riquezas naturais do Sudão. The war started as A guerra começou como uma competição de poder entre os 2 generais, então se expandiu e os 2 estão buscando recursos. E os países vizinhos agora estão fornecendo recursos, especialmente os Emirados Árabes Unidos. Eles fornecem armas às Farc, porque têm interesse nas terras agrícolas, na mineração de ouro e na costa do Mar Vermelho. A costa do Sudão, no Mar Vermelho, promete acesso a uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo. O exército sudanês afirma que os Emirados Árabes Unidos enviaram mercenários para lutar ao lado das forças de apoio rápido. O país árabe nega fortemente. Especialistas na região acusam Egito, Arábia Saudita, Irã e Turquia de apoiarem o exército do Sudão. Eles também negam o envolvimento. O exército regular sudanês também foi acusado de crimes contra civis desde o início da guerra. Mas então, o que o resto do mundo está fazendo para acabar com a violência? O presidente americano Donald Trump anunciou que começaria a trabalhar para pôr fim à guerra no Sudão após um pedido do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Uma proposta de trégua enviada por Estados Unidos, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egito foi rejeitada pelo exército sudanês.
O líder Abdel Fattah al-Burhan, inclusive, alegou que o grupo mediador é enviesado por conta da presença dos Emirados Árabes. As forças de apoio rápido também não aceitaram a última proposta americana. Em vez disso, anunciaram um cessar-fogo unilateral de 3 meses, mas se mantiveram nos conflitos. Todos os acordos prévios de cessar-fogo foram violados por ambas as partes. He may bring ceasefire, but to bring Donald Trump pode conseguir um cessar-fogo, e até pode durar um tempo, mas conseguir estabilidade completa no Sudão, uma paz completa e ampla, é algo muito complicado, porque o país todo está armado. Há dezenas de milícias e ninguém tem controle sobre essas milícias. Especialistas alertam que o Sudão está de fato dividido e o processo de pacificação é muito complicado. Para os civis afetados pelo conflito, a situação é desesperadora. Os acampamentos superlotados que abrigam milhões, dentro e fora do Sudão, enfrentam riscos como a fome e a cólera. Pelo menos 21 milhões de pessoas enfrentam níveis altos de insegurança alimentar aguda. O que está acontecendo no Sudão é uma guerra existencial, com o objetivo de exterminar grupos específicos e substituí-los por outros. Vocês viram como os assassinatos em Al-Fashir foram, e continuam sendo motivados por questões étnicas e pela cor da pele, visando grupos específicos. Se isso não é genocídio, então o que é? E no próximo bloco, criminosos armados invadem a Biblioteca Mário Andrade e roubam obras de arte em São Paulo. E mulher é morta a facadas pelo ex-marido em Santo André. A Polícia de São Paulo investiga uma invasão à Biblioteca Municipal Mário de Andrade, no centro da capital. 13 obras de arte de Cândido Portinari e Henri Matisse foram roubadas do local. Um homem suspeito de participar do roubo de 8 gravuras do artista francês Henri Matisse e 5 do pintor modernista brasileiro Cândido Portinari foi identificado pela polícia nesta segunda-feira. O caso aconteceu na véspera na Biblioteca Mário de Andrade, no centro de São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública informou em um comunicado enviado à AFP que o veículo usado na fuga foi localizado e as investigações continuam para identificar o segundo envolvido e localizar as obras. Os suspeitos renderam uma vigilante e um casal de idosos que visitavam o local. A Prefeitura de São Paulo não informou o valor das obras roubadas. As gravuras de Matisse e Portinari faziam parte de uma exposição sobre o movimento modernista realizada em colaboração entre a Biblioteca Mário de Andrade e o Museu de Arte de São Paulo. Uma mulher de 38 anos foi morta a facadas pelo ex-marido em Santo André, no ABC Paulista. A família da mulher afirmou que Christian Antunes não aceitava o término do relacionamento. Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica e, ao chegar ao local, encontrou Daniele Guedes caída no chão e Christian deitado ao lado dela. Ele confessou o crime para a Polícia Militar. Os agentes também informaram que a filha mais nova do casal estava em casa e presenciou o crime. A família da vítima disse que Christian Antunes não aceitava o término do relacionamento. Os dois ficaram casados por 20 anos e tinham um casal de filhos. O Conselho Federal de Farmácia lamentou a morte de Daniele. O presidente do Conselho, Walter da Silva Jorge, ressaltou em nota que não se pode fechar os olhos para uma situação como essa e destacou a urgência de medidas para enfrentar o machismo estrutural, que sustenta o feminicídio. Parte de um sobrado desabou na madrugada de hoje no Catete, na zona sul do Rio de Janeiro. 17 pessoas tiveram ferimentos leves. O acidente aconteceu por volta das 4h30 da manhã. O porta-voz do Corpo de Bombeiros, Major Fábio Contreiras, disse que uma casa desabou em cima da outra. 17 pessoas foram retiradas dos escombros, mas um feirante de 21 anos ficou quase 5 horas soterrado. Cerca de 50 bombeiros foram mobilizados, incluindo especialistas do Grupo de Operações Especiais e do Grupamento de Operações com Cães, com apoio de drones, com câmera térmica. Um homem morreu e outro ficou ferido durante uma perseguição policial com um tiroteio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A Polícia Militar recebeu um chamado na madrugada e, quando iniciou a abordagem, foi recebida com tiros na Avenida Lúcio da Costa. Uma pistola e uma motocicleta roubada foram apreendidas.
Uma mulher de 18 anos foi morta por um motorista de aplicativo com um mata-leão na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o suspeito deixou o corpo na delegacia do município, confessou o crime e foi liberado após alegar legítima defesa. O suspeito contou em depoimento que contratou Rihanna para fazer um programa. Após o serviço, ele levou a mulher para casa. Segundo ele, durante o percurso, os dois discutiram e a mulher teria o ameaçado de expor o programa e também de fazer uma acusação de estupro. Ele alegou que agiu em legítima defesa após a vítima fazer um movimento de que pegaria algum objeto na bolsa. Após dar um mata-leão na mulher, o homem, que não teve a identidade revelada, dirigiu até a delegacia de Luiz Eduardo Magalhães e pediu socorro para os policiais da unidade. Uma equipe do SAMU foi acionada, mas a vítima já estava morta. Em nota, a Polícia Civil disse que o suspeito foi liberado por ter se apresentado espontaneamente e confessado o crime. Um homem foi baleado e preso por policiais ao tentar invadir um hospital no interior do Ceará para tentar matar uma mulher. A polícia militar foi acionada para prender um homem que lesionou uma mulher com golpes de faca. A vítima foi socorrida para o Hospital Municipal Dr. Antônio Neri Filho. E durante o atendimento, o agressor tentou invadir a unidade de saúde para matar a mulher. Uma testemunha registrou o momento em que os policiais tentavam abordar o suspeito, que resistiu à prisão e foi em direção aos agentes com 2 facas nas mãos. O inquérito foi registrado contra o homem por tentativa de feminicídio. E a seguir, Wagner Moura é indicado como melhor ator no Prêmio Globo de Ouro. E os gols da última rodada do Brasileirão. O filme Uma Batalha Após a Outra lidera a disputa pelo Globo de Ouro, concorrendo em 9 categorias. O brasileiro Wagner Moura foi indicado como melhor ator pela atuação em O Agente Secreto. Best Director Motion Picture, Paul Thomas Anderson, One Battle After Another. O filme Uma Batalha Após a Outra, dirigido por Paul Thomas Anderson e estrelado por Leonardo DiCaprio, lidera a disputa pelo Globo de Ouro com 9 indicações. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pela organização do evento, que marca o início da temporada de premiações de Hollywood. O drama familiar norueguês Valor Sentimental, estrelado por Stellan Skarsgård, recebeu 8 indicações, seguido pelo filme de terror Pecadores, que concorre em 7 categorias. Para os brasileiros, a boa notícia é a indicação de O Agente Secreto. Dirigido por Kleber Mendonça, o drama de espionagem recebeu indicações de melhor filme estrangeiro e melhor drama. O protagonista do filme, Wagner Moura, concorre ao prêmio de melhor ator. A cerimônia do Globo de Ouro acontece no dia 11 de janeiro de 2026. A premiação é considerada um termômetro para o Oscar. Na última edição, Fernanda Torres venceu na categoria Melhor Atriz pela atuação no aclamado Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. O Brasileirão chegou ao fim. Ceará e Fortaleza se juntam à Juventude Esporte e vão jogar a Série B no ano que vem. Bem, amigos, terminou. O Brasileirão chegou ao fim e a 38ª rodada deu o que falar. Isso porque ao longo da tarde de domingo, Fortaleza, Internacional, Vitória, Ceará e Santos lutaram até o fim para não cair para a Série B. Quem garantiu sua vaga na elite do Brasileirão foi o Santos. O time de Neymar chegou na Vila Belmiro pressionado. Mas Tassiano tratou de deixar as coisas mais leves na Baixada Santista logo aos 26 minutos. O atacante subiu sozinho para abrir o placar. 2 minutos depois, Neymar deu um lindo passe para Igor Vinícius, que cruzou para trás e deixou Tassiano livre para fazer o segundo dele. No segundo tempo, a bola aérea do Santos funcionou mais uma vez. João Schmidt subiu livre e fez o terceiro dos meninos da Vila. Quem escapou do rebaixamento foi o Vitória. O time baiano recebeu São Paulo no Barradão e precisou vencer para ficar na primeira divisão. E a festa no estádio foi linda após o gol de Gabriel Baralhas, já no final da partida. O Leão do Pici foi ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo. Breno Lopes fez o primeiro aos 17 minutos. Mas o time do Botafogo buscou a virada. Álvaro Monteiro empatou no final do primeiro tempo. Na volta do intervalo, Arthur Cabral virou a partida para os cariocas. Mas alguns minutos depois, Adam Bareiro
dava um suspiro para o Fortaleza. O problema é que nessa altura da partida, todos os adversários diretos do Fortaleza estavam vencendo. E mesmo se vencesse, o Leão do Pici precisava de uma combinação de resultados para se salvar. E o time sentiu isso dentro de campo. Fernando Marçal fez o terceiro do Botafogo e o quarto foi anotado por Matheus Ponte, Fortaleza rebaixado. Quem também passou um aperto na tarde de domingo foi o Internacional. O time de Abel Braga precisou vencer e contar com uma combinação de resultados para se salvar. E olha, quase que o Inter não escapa da Série B. Gabriel Mercado abriu o placar somente no segundo tempo. Alguns minutos mais tarde, Alan Patrick fez o segundo de pênalti. O terceiro do Inter foi marcado por Johan Carboneiro. O Bragantino ainda descontou com John John. Com a vitória, o Internacional se salvou da Série B e fica na elite do futebol nacional em 2026. Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Boa noite, até amanhã.